Pessoal, só algumas considerações aqui muito importantes antes da gente começar. Primeiramente, Mamãe, deixa aqui. eu sei que passar por um processo de transformação é muito difícil Mamãe, deixa aqui. e às vezes chega a ser até doloroso. E qualquer transformação que seja, exige de cada um de nós uma porção de esforço, uma porção de dedicação, de às vezes quase um autoflagelo para a gente sair de um ponto e chegar em outro. E o que acontece, que faz com que a gente perceba que poucas pessoas são bem-sucedidas em sua vida, naquilo que se propõe fazer, enquanto muitas pessoas vivem uma vida de frustração. E é exatamente esse o fator que determina, que separa uma das outras. Alguns estão dispostos a ser transformados e outros não. Alguns estão dispostos a aprender, enquanto outros não. Alguns estão dispostos a pagar o preço para evoluir, para melhorar, para crescer, para se expandir como pessoa. E aí eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de vida, de se melhorar como gente, como ser humano. E outras pessoas não, elas gostam de ficar do jeito que estão. E não tem nada de errado com isso, nós não estamos aqui para criticá-las. O que me deixa muito feliz é porque eu posso olhar para vocês e saber que vocês estão no grupo daqueles que querem a transformação. Só o fato de vocês estarem aqui. Vocês poderiam estar fazendo um monte de coisa mais interessante, vocês poderiam estar vendo novela, poderiam estar passando a timeline ali do Instagram, vocês poderiam estar fazendo um monte de coisas, mas vocês estão aqui. E isso é muito legal. Então eu tenho certeza que você já está saindo na frente de muita gente. E eu quero usar essa última frase para falar o meu segundo ponto. Nós não temos a pretensão de achar que vamos te ensinar tudo o que você precisa saber. E é importante eu te dar esse choque de realidade, porque você não pode se limitar a um treinamento que você vai receber na igreja, ok? Para que vai servir esse treinamento? A nossa ideia, a nossa intenção é despertar você, é acender uma chama, é te mostrar um caminho de excelência, um caminho de conhecimento, um caminho de transformação, um caminho de mudança. E para que depois disso você, sabe quando o meu pai tinha um carro muito velho antigamente, e aí era engraçado que ele funcionava a álcool, e aí quando fazia frio ele não ligava. Tem gente rindo aí porque já teve, né? O pessoal já sabe como é que funciona o tal do carro a álcool, né? O Brasil vendeu esse negócio como a revolução do século, né? Para o mundo. Nossa, o Brasil criou o álcool da cana-de-açúcar. Beleza, só não tinha tecnologia para usar, né? Porque os carros não funcionavam com a álcool, eles não ligavam. E aí, para sair de manhã era aquele sofrimento, tinha que empurrar carro para pegar no tranco, era uma tristeza. E a ideia aqui, gente, é justamente essa, é fazer todo mundo dar um jeito de pegar no tranco para não parar mais. Essa é a questão. Isso aqui é só um empurrão mesmo para todo mundo, eu, vocês, todo mundo junto, tá? Começar a correr, começar a ir adiante, começar... E aqui o que nós vamos fazer é iniciar o processo de transformação. Mas você precisa entender uma coisa. Isso nunca pode parar. Se você veio aqui e trouxe um caderno para anotar alguma coisa, anota isso, porque isso é a coisa mais importante que você vai ouvir hoje. A transformação nunca pode parar. A evolução nunca pode parar. Você precisa melhorar todos os dias. Todos os dias. Hoje você tem que ter sido melhor do que ontem, amanhã você tem que ser melhor do que hoje, e assim por diante. Essa é a grande diferença das pessoas
que alcançam sucesso aonde se dispõem a trabalhar, elas entendem que se pararem, elas ficarão para trás. Então, tem que ser um processo crescente, um processo contínuo. Tem que ser o tempo inteiro. Amém, gente? Estamos entendidos? Então, outra coisa que eu quero passar para vocês, antes da gente iniciar o treinamento, você vai perceber que nós vamos falar muito pouco em números. Então vocês vão perceber que porque quando se fala de dinheiro, a gente já pensa nos números, né? E tem muita gente que tem essa ilusão, que dinheiro é número. E o dinheiro não é número. O dinheiro começa na mente e termina na mente. Tudo questão do pensamento. Tem um cara que eu gosto muito de ler, que chama Napoleão Hill. Todo quem aqui conhece o Napoleão Hill? Esse cara, ele foi e é uma das maiores referências no mundo sobre finanças, sobre empreendedorismo e sobre algumas coisas. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a pobreza e a riqueza são filhas do pensamento. Anota isso, porque isso precisa fazer sentido para você. Tanto a pobreza quanto a riqueza são filhas de quem? Do pensamento. Daqui a pouco isso vai começar a fazer sentido para você. Então, vocês vão perceber que, principalmente nesse início, nós vamos trabalhar muito mais as questões mentais do que práticas. Nós vamos chegar na parte prática, obviamente, as estratégias de finanças e outras coisas, mas é muito importante nós lidarmos com a nossa mentalidade. Sabe por quê? Porque senão nós seríamos como aquele tolo que Jesus disse que construiu a sua casa sobre areia. Nós não teremos uma fundação. Então não adianta nada eu chegar aqui com uma porção de teorias sobre finanças e passar para vocês um monte de estratégias, construir isso na cabeça de vocês, sendo que a mentalidade de vocês não está preparada para receber isso. Vai desmoronar tudo e não vai fazer o menor sentido. Então, o que nós vamos fazer hoje, talvez a segunda aula, se não der tempo de fazer tudo hoje, nós vamos desaprender. Essa é a palavra que define o que nós vamos fazer aqui nesse dia. Nós precisamos primeiro desaprender. A gente precisa primeiro esvaziar. A gente precisa primeiro tirar velhos conceitos, tirar velhos hábitos, tirar ensinamentos ruins, pensamentos tóxicos, coisas que até hoje nos afastaram da riqueza, nos afastaram da prosperidade, nos afastaram de uma vida abundante. Talvez você chegou aqui cheio de expectativas, já querendo engolir o mundo aí, com algum entendimento que você vai aprender, alguma coisa. E se eu não te explicar isso, vou começar a falar de algumas coisas que você não estava achando que ia ouvir, e você pode ficar desinteressado. Então, eu quero que você saiba que tudo que nós vamos ver aqui hoje é extremamente importante. E mais, não pode parar aqui. Eu disse que o fato de você estar aqui hoje já te coloca à frente de algumas pessoas, não é? Só que existe uma segunda coisa que vai definir o grupo daqueles que vão mais adiante ainda e os que vão ficar pela metade do caminho. Você precisa entender que 1 hora, 1h30 de treinamento não é o suficiente para fazer uma transformação mental. Eu vou te dar apenas algumas ferramentas para que você utilize amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Então, quando nós aprendemos alguma coisa, a gente precisa de imediato gerar uma mudança, buscar uma transformação. Se aquilo fez sentido, pratica aquilo. Às vezes é um pouco difícil, às vezes não é tão agradável, às vezes você poderia estar fazendo coisas mais divertidas, mas entenda, é exatamente isso que vai colocar você no grupo dos que vão adiante. Então, se você sair daqui hoje cheio de informação e amanhã não usar essas informações,
vai acontecer o que acontecia comigo antes. Você vai chegar daqui 1 mês, 2 meses, já esqueceu de tudo, não mudou nada na sua vida e você vai continuar tendo a mesma vida de antes. Se esse é o seu objetivo, continuar tendo a mesma vida, então não vai ter nenhum problema, você vai ter conseguido o que você está buscando. Se você quer uma vida diferente, isso pode te frustrar. Então essa é a última dica que eu quero dar antes da gente iniciar o nosso treinamento. Pratique o conhecimento. Isso é sabedoria. Pratique o conhecimento. Sabedoria nada mais é do que conhecimento aplicável. Colocar em prática aquilo que se aprende. E, passa o primeiro slide, por favor. Esse é o nome do nosso treinamento. Upgrade. Quem pode me dar uma definição de upgrade, por favor? Galera da computação aí. Você falou? Evolução. Isso aí. Upgrade é uma evolução. Você pega um celular que está ali numa versão tal, daí a pouco ele fala para você, te manda uma mensagem falando que tem que fazer um upgrade, uma atualização, ir para uma versão superior, ir para uma versão melhorada. Então, não é? Esse é o objetivo do nosso treinamento. Fazer com que todos nós saiamos de um lugar e possamos ir para um lugar mais alto. Nós precisamos de um upgrade. Um upgrade aqui, ó, na mente. Nós queremos que vocês comecem a pensar diferente. Nós queremos, nosso objetivo é que vocês pensem mais alto. Que vocês comecem a viver de uma forma mais excelente. E vocês podem ter certeza que isso vai mudar muita coisa na vida de vocês e dos seus familiares. Então, esse é o nosso... Volta lá. Esse é o nome do nosso treinamento. Upgrade, Finanças, Empreendedorismo e Propósito. São os 3 módulos que nós vamos trabalhar. E hoje, nós vamos trabalhar, começando a partir de agora. Pode passar o primeiro slide. Olha essa frase. Essa frase, gente, ela vai nortear todo o objetivo desse curso. Enriquecer não diz respeito somente a ter dinheiro, é mais do que isso. Trata-se da pessoa que você se torna enquanto passa pelo processo. Isso é enriquecer. Ser rico não é ter mais dinheiro, é ter mais dinheiro sendo uma pessoa rica. Ou seja, basicamente, o dinheiro é apenas uma consequência daquilo que você se torna. Anota isso, que isso é poderoso. Isso precisa fazer sentido para você. O dinheiro é apenas uma consequência daquilo que você se torna. Não tem jeito, gente. Não tem outro caminho. Quando você se expande como pessoa, automaticamente os recursos eles são atraídos por você. Se você se torna uma pessoa mais generosa, se você se torna uma pessoa mais amorosa, se você se torna uma pessoa que busca mais conhecimento, se você se torna uma pessoa mais proativa, não tem como. Não tem como. O dinheiro ele vai chegar até você. A sua mente evolui. De repente, a sua mente, ela para de ficar brigando com você e te jogando para baixo e começa a ser a sua maior amiga. E aí, de repente, você começa a ser o cara de tantas ideias, de tantos projetos, e um cara com atitude, ou seja, todos os adjetivos que eu estou usando são adjetivos de pessoas que estão melhorando, evoluindo. Não tem como, automaticamente isso vai te levar a um lugar muito legal. E eu quero desconstruir uma coisa aqui agora. Me dê, por favor, 3 exemplos de pessoas que vocês acham que são ricas. 3 exemplos. Você já ouviu falar, fulano é muito rico. Bill Gates, quem mais? Silvio Santos, quem mais? Neymar. Vamos pegar 3 exemplos, os 3 primeiros exemplos. Nós tivemos o primeiro exemplo aqui, Bill Gates.
Depois alguém falou Silvio Santos e falaram Neymar. Todas essas pessoas têm dinheiro, não é? Todas são ricas? Ricas? Vocês perceberam que foram duas perguntas, né? Todas têm dinheiro? Tem. Todas são ricas? Não. Não é um cara rico. É um cara com dinheiro. É um endinheirado. O Bill Gates é um cara rico? Agora é. Não era. Ele era um homem com maior quantidade de dinheiro no mundo e não era rico. E sabe o que é o mais legal? Ele percebeu isso. Ele percebeu isso. Ele percebeu que ele estava em desordem com o universo. Ele falou, tem alguma coisa errada. Era o cara mais rico do mundo com depressão. Como assim? Mas sabe o que ele descobriu? Que ele evoluiu muito como profissional, como um cara muito inteligente. Ele desenvolveu muito uma parte. A conta bancária dele explodiu, mas como pessoa, ele não era lá essas coisas. Então o que ele fez? Começou a se melhorar como pessoa. Sabe como é que ele fez para começar isso? Ele doou simplesmente 95% da sua fortuna. 95%. Aí você fala assim, ficou pobre. Ficou pobrinho. 95% da sua fortuna. E hoje ele é, eu sei que ele é o dos Estados Unidos, eu sei que ele é do mundo, eu não sei, mas eu acredito que seja a pessoa que mais doa dinheiro, recursos para instituições filantrópicas, para instituições sem fins lucrativos. É a pessoa que mais doa dinheiro, a pessoa que mais ajuda no mundo. Agora ele é um cara rico. Porque a riqueza, ela não combina com o egoísmo. A riqueza, ela não combina com o egoísmo. O que eu tenho precisa servir a mim e aos outros. Ou senão não faz o menor sentido dos mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar ao próximo muito rico vendo um monte de crianças pelo mundo passando fome? Qual é o sentido disso? Faz algum sentido? Tem riqueza nisso? Tem valor nisso? Não tem valor. Se não tem valor, não é rico. Essa é a frase que define o que eu quero explicar. Se não tem valor, não é rico. Tem que ter valor, não basta ter dinheiro. Aí, Silvio Santos é uma outra pessoa que citaram. É um cara com dinheiro ou é um cara rico? É um cara rico. Eu não sei se você já ouviu falar das histórias dele. É um cara, uma pessoa muito recatada. Primeiro ponto, isso é característica de gente rica. Não gosta de se expor. Você não fica sabendo da vida dele todo dia, aparecendo na mídia, a não ser no trabalho dele, que é de ser um apresentador, mas é um cara que não está ali na vida social, né? É um cara tranquilo na dele. Mas é um cara que ajuda muita gente. Eu vi um depoimento de um âncora do jornal SBT, há um tempo atrás, que estava com câncer. Alguém aqui viu esse depoimento? O cara ficou com câncer. Terminou o contrato dele e o Silvio Santos podia simplesmente mandar ele embora, porque era uma pessoa que não tinha como trabalhar. Ele estava fazendo um tratamento de câncer e aquilo duraria por alguns anos. O Silvio Santos chamou ele e falou, olha, eu estou renovando o seu contrato agora por um período indeterminado. Então você cuide da sua saúde tranquilamente. Você vai ter todo o nosso apoio financeiro, né, de amizade e tudo. E quando você ficar bom, você volta para o seu trabalho. Eles pagaram todo o tratamento dele, pagaram o salário para ele ficar sem trabalhar. Não sei se foi 1, 2 ou 3 anos, foi um longo tempo. Que ele ficou sem trabalhar, recebendo como se estivesse trabalhando. Se é atitude de gente rica ou é atitude de gente endinheirada? De gente que tem valor. Aí vamos pegar o terceiro exemplo. Gente rica ou gente com dinheiro? Neymar. Tem dinheiro ou tem valor? Não estou aqui para criticar a pessoa dele, que eu não tenho raiva dele e vocês não têm que ter, não tem nada disso. Eu só quero constatar que é uma pessoa que não ascendeu como pessoa.
Ele ascendeu como endinheirado, sem ascender como pessoa. Então, para ele, a aparência é muito mais importante. O mostrar é muito mais importante. O chamar a atenção é muito mais importante. A ostentação é muito mais importante. Isso é característica de pobre que ficou rico. Assim, pessoas que pularam o processo. É característico. Só que existe um sério problema que a gente vai entender um pouco melhor à frente. Em questão de tempo, muitas vezes, as pessoas voltam para a pobreza. Estou falando que isso vai acontecer com o Neymar? Não. Mas eu estou dizendo que em mais de 90% dos casos, é exatamente isso que acontece. A pessoa volta para a pobreza porque ela não passou por um processo que ela tinha que passar. Ela furou a fila da vida, vamos dizer assim. Aconteceu um acidente do destino e ele, de repente, está cheio de dinheiro, mas não cumpriu um protocolo. Então não se tornou rico, se tornou endinheirado. Então, pode passar o próximo. Isso aqui são os temas que nós vamos abordar na aula de hoje. Módulo 1, Finanças, né? Aula 1, Modelos mentais sobre dinheiro. Então, nós vamos trabalhar alguns desses temas. E não precisam, gente, se você estiver anotando os tópicos, não precisam, porque eu vou enviar esse material para vocês, ok? Que bom. Isso não são alunos com a praticidade, né? Então, eu preciso que vocês anotem, e por isso que eu quis que vocês trouxessem o caderno, primeiro, para anotar os insights. Toda vez que você perceber que alguma coisa fez sentido para você, anota, porque é importante. Se fez sentido para sua mente, é importante para ela, ok? Então anota isso, para um tempinho, vai lá, anota direitinho. Se você recebeu aí um insight de uma coisa diferente, anota, tá? Mas não precisa anotar o que está escrito aqui não, porque eu vou mandar tudo para vocês hoje à noite, ou amanhã. Então esses são os módulos que nós vamos trabalhar hoje. Vamos falar sobre padrão de pensamento dos ricos, sobre pensar de dentro para fora e várias outras coisas. Pode passar o próximo slide. O primeiro ponto que eu quero falar, gente, é esse aqui. Ó. Existe um certo padrão de pensar e agir entre as pessoas de sucesso. Você concorda ou discorda com isso? Existe um padrão. Todo mundo que é rico pensa do mesmo jeito, todo mundo tem sucesso, pensa do mesmo jeito. Não. Nós somos pessoas diferentes. Né? Nós somos pessoas diferentes, nós temos pessoas diferentes. Mas, na maior parte das vezes, no consenso geral, o padrão é quase igual. Pode variar uma coisinha ou outra de uma localidade, de uma pessoa para outra, mas no geral, esse padrão, ele define as pessoas bem-sucedidas, as não bem-sucedidas. E isso é o mais fantástico de tudo. E é por isso que você vê, de repente, uma pessoa que não tinha nada na vida, que nasceu extremamente pobre, que não tinha família rica, que não era aquela pessoa extraordinária, mas, de repente, ela entende uma forma de pensar que pode mudar a vida dela. Quando ela se aplica a fazer isso que está na frase de baixo aqui, ó, o modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. No nosso caso, financeiro, que é disso que a gente está falando. Mas isso se aplica a qualquer área da sua vida. O modo de pensar é o que vai determinar, as suas ações, suas atitudes. Então, se você é uma pessoa que pensa sempre negativo, que pensa sempre no pior cenário, pensa sempre para baixo, sempre que vai dar errado, ou uma pessoa que tem preguiça demais de ficar planejando, de pensar, provavelmente seus resultados estão sendo muito ruins. Mas, se você muda a sua forma de pensar, automaticamente você começa a mudar a sua forma de agir. E se você muda a sua forma de agir, você vai ter os mesmos resultados? Não.
você vai ter resultados diferentes. O Albert Einstein disse isso. Ele falou, olha, a definição de insanidade dele é esperar resultados diferentes com as mesmas ações. Se tem as mesmas ações, obviamente que vão ter os mesmos resultados, mas se o pensamento muda e as ações mudam, obviamente que os resultados vão ser diferentes. Isso é fantástico. Isso é muito legal. Então, o que a gente precisa entender? A sua mente, nesse caso, ela é a coisa mais importante que você tem. E a sua mente nunca vai ser imparcial. Ou ela é a sua pior inimiga, ou ela é a sua melhor amiga. Ela não vai julgar para o meio termo. Ela não vai ficar alheia. A nossa mente nunca fica alheia. Ou ela vai nos destruir, ou ela vai nos evoluir, nos construir. Ou ela vai fazer a sua vida ficar cada vez pior, ou ela vai fazer a sua vida ficar cada vez melhor. Ela não vai trabalhar com meio termo. E aí, a gente precisa trazer uma coisa à consciência agora. Olha pro amiguinho do lado. Olha bem no olhinho dele. Fala assim, tudo bem? Fala para ele assim, você não é uma mente. Você tem uma. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você não é uma mente? Você apenas tem uma mente? Porque, da forma como as coisas acontecem, a impressão que se dá, a pessoa que dá que nós somos a nossa mente. Porque a mente é responsável pelo pensamento. Então, se sou eu que estou pensando, então eu sou a mente. Mas não é assim. Tem um exemplo clarinho, para ficar bem fácil de entender isso. Quantos aqui já estavam precisando ali acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar no dia seguinte? Deita para dormir, o sono não vem porque a mente está lá. Igual a esposa. A esposa já dormiu e a mente continuou lá para minha filha, fica quieta. Apanhar em casa. Ela não está podendo correr mais. Então, aí a mente fica lá e você fala, que saco, eu quero dormir, cala a boca. Você está vendo que está tendo um diálogo aqui entre você e a sua mente, ou seja, você não é ela é uma... Não vou falar aqui para uma outra pessoa, porque senão vai ficar estranho isso. Vai ficar herético isso. Não estou falando disso não, tá, gente? Mas assim, você precisa entender que ela é, assim como você tem um braço, você tem uma perna, você tem um coração, você tem órgãos, você também tem uma mente. Ela é apenas mais um dos componentes do seu corpo, apenas mais uma coisa que você tem em você. Você é um ser tripartido, você é corpo, alma e espírito. Então a sua mente, ela é o que você tem, não é o que você é. Ou seja, você precisa então dominá-la. O legal disso para a Bíblia fala muito de alma, né? A Bíblia chama de alma aquilo que os cientistas chamam de mente. Teoricamente seria a mesma coisa. E o salmista Davi, ele tem um texto que ele está passando um período de dificuldade na vida e ele começa a conversar com a própria alma. E ele fala assim, louve ao Senhor, ó minha alma, louve ao Senhor. Ele está dando uma ordem para a alma dele. A alma dele não queria louvar o Senhor. A alma dele estava abatida, estava angustiada, estava ali, só problema, filho perseguindo, aquela confusão. Mas ele sabia que a única escapatória era louvar a Deus e adorar a Deus, mas a mente dele não estava para aquilo, a alma dele não estava para aquilo. O que ele faz? Ele dá uma ordem para a alma dele. Você vai louvar o Senhor. Louve ao Senhor, a minha alma. E ele é enfático, ele fala de novo, louve ao Senhor. Está fazendo sentido? Então, quando a gente percebe, daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar muito para identificar as formas como a nossa mente tem lutado contra nós. Quando a gente começa a observar essas coisas, é importante você entender que você tem esse domínio.
É importante você trazer isso à sua consciência para que você comece a trabalhar na sua mente para que ela se torne verdadeiramente o seu grande aliado. E daqui a pouco você vai perceber como que ela é importante. Sem a ajuda dela, nada vai funcionar. Como eu disse no começo, qual que é a frase do Napoleão Hill? A riqueza e a pobreza são filhas do pensamento. Filhas do pensamento. Eu tenho a mesma frase dele, mas a minha é um pouco diferente. Eu falo, dinheiro, pobreza e riqueza estão na mente. Pobreza e riqueza começam e terminam na mente. Se a mente não estiver pronta, não vai funcionar. Aí a gente definiu aqui que existe então um padrão de pensar das pessoas bem-sucedidas, da mesma forma que existe um padrão de pensar de pessoas que não são bem-sucedidas. Aí eu pergunto para vocês, e se você aprender exatamente o que os ricos pensam, o que as pessoas de valor pensam, o que impede você de prosperar então? Aplicar. Então, tem jeito. A gente está falando de algo impossível? Não. Só depende de quem? Vocês. Alguma coisa impede? Não. Só depende de vocês. Aí presta atenção. Quantos aqui já trabalhou com uma pessoa muito rica? Ou já trabalhou para alguém, ou já trabalhou com alguém? Por que você nunca perguntou para essa pessoa como era a visão de vida dela? O que ela pensava sobre o dinheiro? Como ela fez para enriquecer? Ela tem um modelo. Você só precisava aprender esse modelo. Sabe o que eu acho mais legal? A maioria dos livros sobre finanças, ou empreendedorismo, ou sobre pessoas de destaque que eu já li, o mais legal de tudo, cara, sem brincadeira, mais de 70% dos livros que eu já li, que se trata de exemplos de pessoas bem-sucedidas, todas elas aprenderam com alguém, tiveram um instrutor, olharam para alguém, entenderam o modelo e falou, opa, agora eu sei o que eu tenho que fazer, vamos fazer. Gente, por favor, entendam uma coisa, não venham para cá esperando ouvir uma coisa extremamente, absurdamente nova e revolucionária. Não é disso que se trata a vida é simples. E a gente aprendeu isso muito bem com Jesus, não é? Jesus veio e mudou o rumo da história, sendo a pessoa mais simples que já pisou na terra. As grandes coisas são profundamente simples. E aí que mora o problema. Quando é simples, a gente não dá valor. Olha a riqueza disso que eu estou falando para vocês. Existe um padrão de pensar entre pessoas bem-sucedidas. Você conviveu com pessoas bem-sucedidas. Por que você não aprendeu? Por que você não foi lá e não ficou ali colada nessa pessoa e buscando e tentando absorver disso? Não tem problema o passado agora. E agora? Se você sabe como é o modelo, fica mais fácil, porque é como se você estivesse agora nas mãos com um mapa. Alguém já passou por isso. Alguém já esteve quebrado financeiramente, alguém já esteve, endividado, alguém já esteve, às vezes, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer, e acharam um caminho e trilharam. Então, se alguém já fez, eu posso ir também. Eu só preciso aprender. Entenda isso aqui. É essencial que você reconheça até que ponto os seus velhos modos de pensar e agir o conduziram à situação que você está hoje. Então pare um minuto e reflita sobre isso. A forma como você lida com o dinheiro, a forma como você aprendeu, a forma como você tem conduzido a sua vida financeira, isso te trouxe até aqui, os velhos modos de pensar. Trouxe você até aqui agora. Tá bom até aqui?
Está do jeito que você gostaria? É essa a vida que você quer? É isso? Chegou no ponto? Você chegou no ápice? Quem chegou no ápice da vida, levanta a mão. Ninguém, não é? Todo mundo aqui acha que tem algo a mais aí para evoluir, para conquistar, para progredir, não é? Então você entende que com os velhos modos de pensar, isso não é possível? Você entende que a sua mente conduziu você até aqui agora? E que daqui para frente, ou você transforma a sua mente, ou você não vai sair do lugar. Basicamente é isso. Aí você quer ver isso na Bíblia? Passa o próximo slide para mim, por favor. Um dos versículos que eu mais gosto da palavra. Romanos 12, 2. Presta atenção muito fortemente nesse texto. E não sedes conformados. E não sedes conformados com este tempo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Eu estou falando alguma coisa nova aqui? Isso foi escrito há quanto tempo? Provavelmente no ano 59 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos. Estou falando de uma coisa que aconteceu quase 2000 anos atrás. Já falava-se disso lá. E a gente está batendo cabeça com isso até hoje. E aí, por exemplo, muito do que você vai ver aqui hoje não é um pensamento meu. Mas tudo o que eu vou ensinar, gente, são coisas que nós aprendemos, lendo, participando de palestras. A base fundamental desse treinamento, por exemplo, é em cima das teorias do T.V. Hacker, que é o cara mais reconhecido hoje para falar sobre mentalidade financeira. Então, ele que inventou isso? Não, ele não inventou. Ele pegou algo, foi construindo em cima de coisas, de pessoas que já estavam construindo aquilo, formulou a teoria dele, e a teoria dele é fantástica. Então, a gente vai basear esse treinamento, essa primeira parte, em cima disso, para que a gente consiga transformar a nossa forma de pensar. Aí o que acontece? É muito importante que você entenda se você é um conformado ou se você é um transformador. Se você é uma pessoa conformada, uma pessoa passiva, que tá tudo tá bom, do jeito que tá bom, sabe como é? Ah, não, mas tá ruim, mas tá bom. Viu o pessoal que fala tá ruim, mas tá bom? Não, tá ruim, mas tá bom. Não, cara, não pode tá ruim, mas tá bom. Ou tá ruim ou tá bom. Tá ruim, mas tá bom é coisa de gente que tá perdido. Tá ruim, mas tá bom é coisa de gente que não sabe para onde quer ir. Não faz sentido. Ou tá ruim, ou tá bom. Primeira coisa que a gente tem que entender. Tá ruim ou tá bom? Tá ruim. Tá ruim. Então se tá ruim, tá na hora de mudar. Tá bom. Ok. Se tá bom, tá bom. Você já cumpriu o que você precisava.